Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 6 da nossa lista de exercícios. E o problema de número 6, ele diz o seguinte: resolva em R as desigualdades. A letra A é a seguinte: módulo de x ao quadrado menos x menos 4 maior que 2. Bom, eu tenho que pensar então, nessa desigualdade aqui, eu posso interpretar como o que está aqui dentro, sendo um y, certo? Eu vou dar essa interpretação aqui para facilitar um pouquinho, Eu posso pensar isso aqui como sendo um y, que seria uma função y de x, uma função quadrática, e aí eu estaria com a seguinte desigualdade, apenas para facilitar você entender como é que a coisa funciona. Módulo de y maior que 2. Quando é que o módulo de um número é maior do que um determinado número? Isso vai acontecer, como de acordo com a definição de módulo, Vamos fazer aqui uma observação. Então, o módulo de y, vamos colocar aqui como observação. O módulo de y, ele é igual ao próprio y, se y é maior ou igual a zero, e ele é menos y se y é menor do que zero. Então, se eu quero que o módulo de y seja maior do que 2, então se o y for positivo, se y for maior ou igual a zero, então isso aqui implica, o módulo de y maior do que 2 implica que y tem que ser maior do que 2. Agora, se y for menor ou igual, menor estrito que zero, então módulo de y maior que 2 implica menos y maior que 2, o que multiplicando por menos 1, a gente vai obter y. Já que eu vou multiplicar por um número negativo, a desigualdade inverte a orientação, menor que menos 2. Então, a gente tem duas possibilidades. Y maior que 2, certo? Y maior que 2 ou y menor que menos 2, certo? Então, são essas as duas possibilidades que a gente vai explorar a partir de agora, certo? Então, a primeira delas é, vamos lá, então isso aqui é equivalente a y maior que 2, ou y menor que menos 2, certo? Volta então agora para a nossa configuração original. Quem que é o y, x ao quadrado menos x menos 4. Então, vamos escrever aqui x ao quadrado, a primeira situação, x ao quadrado menos x menos 4 maior do que 2. Ou seja, a gente está aqui com uma inequação, do segundo grau. Esse 2 eu posso trazer para cá, então isso é equivalente a x ao quadrado menos x menos 4 menos 2 vai ficar menos 6 maior que zero. Então a gente sabe que a gente começa resolvendo primeiro a equação do segundo grau que está associada, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero, que é para justamente determinar as raízes e fazer o estudo do sinal. Vamos lá. Quem que é o delta? Ou melhor, vamos tentar fazer por soma e produto? Acho que vai dar para conseguir, dois números cuja soma é 1 e o produto é menos 6, certo? A soma é igual a 1 e o produto é igual a menos 6. Bom, pensa bem. Se eu considerar os números 3 e menos 2, 3 mais menos 2 dá 1. E 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, por soma e produto, eu já adivinhei quem são as raízes. Eu tomo x1 igual a 3 e x2 igual a menos 2, certo?
Se você não perceber isso, não tem problema, você pode utilizar a forma de Bhaskara. Eu fiz isso simplesmente para ganhar tempo aqui na nossa solução, certo? Muito bem, então agora que eu encontrei as raízes, eu avalio aqui então o sinal, né, do meu coeficiente, do meu coeficiente A. A é igual a 1, isso implica, né, como 1 é positivo, isso implica concavidade voltada para cima. Então, a gente já está em condições de resolver essa nossa primeira inequação, né? Eu posso aqui então fazer aqui o gráfico. Aqui seria o nosso eixo x, certo? Eu vou marcar 3 menos 2, ok? Então, vou marcar aqui menos 2, certo? Menos 2, vou marcar aqui menos 1, 0, 1, 2 e 3. Muito bem. E agora, como a concavidade voltada para cima, o que a gente vai ter é a seguinte configuração, né? Algo mais ou menos assim. Certo? Né? Tem que passar aqui no 3, tá? Deixa eu redesenhar então. Tem que passar aqui no 3. Muito bem. Então, essa vai ser a nossa configuração. O sinal, então, vai ser negativo entre menos 2 e 3, positivo, positivo. Eu quero, né, maior estrito que 0, ou seja, então é bolinha aberta nas raízes, porque é maior estrito. Então, eu quero a esquerda de menos 2 ou a direita de 3, certo? Então, a nossa primeira inequação nos conduz, né, à solução, nos conduz à seguinte solução. Na nossa primeira inequação, eu vou colocar na forma de intervalo, tá? De menos infinito até menos 2 aberto, né, porque eu não incluo a raiz, unido com de 3, né, aberto também, até mais infinito. Ok, o que a gente precisa fazer agora é considerar essa segunda desigualdade. O que muda nessa segunda desigualdade? Vai mudar que agora eu quero menor que menos 2, certo? Menor que menos 2. Então, eu vou agora fazer a análise da segunda possibilidade. Então, a gente está com a mesma função y, só que agora eu quero saber para que valor de y eu tenho menor que menos 2. Então, nós vamos agora aqui para a nossa segunda situação. Então, vai ser x ao quadrado menos x mais 4, ou melhor, menos 4, né? Menos 4, menor do que menos 2. Menor do que menos 2. Então, vamos lá. Isso aqui é equivalente, né, a gente ter x ao quadrado menos x. Agora eu vou adicionar 2, certo? Então, vai ficar menos 2, certo? Menor do que 0. Então, para resolver essa equação, a gente resolve primeiro a equação associada, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0, certo? Novamente, nós vamos, então, fazer por soma e produto, tá? A soma é igual a 1, o produto é igual a menos 2, certo? Então, dois números cuja soma dá 1 e cujo produto dá menos 2. Então, é x e x1 igual a 2 e x2 igual a menos 1, certo? Quando soma dá 1, quando faz o produto dá menos 2. Muito bem, o A continua sendo 1, né? Positivo, com cavidade voltada para cima. Então, agora eu vou marcar aqui as raízes menos 1. Menos 1 e 2, certo? Vou marcar aqui menos 1, ok. Marcar aqui 0, 1 e 2. Com cavidade voltada para cima, então significa que a gente vai ter a seguinte configuração. Muito bem, positivo, negativo,
positivo. Qual é a parte que nos interessa? Nos interessa estritamente menor que zero, ou seja, dentro aqui, as raízes são bolinhas abertas, né? E eu vou querer essa parte aqui entre menos 1 e 2. Ou seja, a solução da minha segunda equação, certo? Eu vou colocar aqui, identificar aqui com o índice I, para dizer que é a solução da primeira, e aqui eu vou identificar com o índice 2i, que é a solução da segunda. Aqui é simplesmente um intervalo aberto de menos 1 a 2, também aberto, certo? Como a gente tinha, então, uma coisa ou outra, né? A gente sabe que esse ou aqui ele é sinônimo de adição, ou seja, eu tenho solução nessa situação ou naquela. Então, qual que é a minha solução geral? É a união, certo? É a união dessas duas soluções. Então, de fato, a minha solução, a minha resposta, né? Vou colocar aqui em cima, tá? Portanto, a minha solução de fato vai ser a união da solução 1, a solução I, com a solução 2i, certo? Se aqui então eu ia até menos 2, né? Aqui agora eu vou acrescentar de menos 1 até 2, certo? Então vai ser de menos infinito até menos 2, certo? De menos infinito até menos 2. Agora eu vou acrescentar esse intervalo aqui de menos 1 a 2 na minha solução, unido com menos 1 a 2. E o outro era à direita de 3, então unido com 3 mais infinito. Ok? Então esse daqui é o nosso resultado. O item B segue as mesmas linhas, né, das ideias aqui expostas no item A. Então vou deixar o item B a cargo do estudante